Aleluia, povo abençoado. Eu vim trazer aqui uma ministração poderosa. Aleluia, nesse dia maravilhoso. E quero trazer com o tema a conduta santa. A conduta santa irrepreensível de um jovem cristão. Hoje será um ensinamento para os jovens hoje que eu quero vir trazer. Aleluia. Que eu gostaria de vir trazer aqui para vocês. Vocês jovens que estão me assistindo aí do estado do Tocantins, eu quero trazer essa grande mensagem. Uma grande mensagem que é curta, mas que vai edificar os nossos corações, povo abençoado. Acerca e a respeito do tempo em que nós estamos atravessando. Que são tempos críticos, tempos maus. E como jovens, precisamos estar bem firme, forte. E o que vai nos manter firme é a prática do Evangelho, é a prática da justiça. É o que vai nos manter firme aí nas situações do que está vindo aí. O nível do pecado na terra está crescendo em um nível muito alto, principalmente o pecado sexual. E o pecado sexual é onde os jovens têm uma fraqueza, uma vulnerabilidade a este pecado, em cair. Porque a carne dos jovens desse tempo presente é o nível alto e muito absurdo. E a carne ela gosta deste pecado. Ela tem prazer neste pecado. E é neste pecado em que vem acorrentando milhares de pessoas, milhares de jovens para este pecado. Então, o momento de ser cuidadoso, você que é jovem cristão, o momento de você ser cuidadoso na sua salvação é agora. É agora. Porque o arrebatamento está prestes para acontecer. Essa é uma ministração dos jovens para o arrebatamento. Então, povo abençoado, é ideal nós levarmos em consideração a uma preparação que ela é celestial, uma preparação que ela é física e espiritual ao mesmo tempo, porque trata-se de entrar no reino de Deus. E para nós entrarmos no reino de Deus, não é de qualquer jeito, não é com coisas, bagagens no nosso coração, mas para entrar no reino de Deus, o Senhor, ele é muito rígido, e os requisitos que ele mostra é que a santidade é o padrão para entrar no céu. E sem ela, nem eu, nem você, caro amigo, meu irmão jovem, não vai entrar no reino de Deus. Não vai entrar. Ou seja, precisamos mudar a nossa conduta. Começarmos a andar numa conduta santa e irrepreensível, como jovem cristão. Aleluia. Então vamos para a palavra, povo abençoado. Vamos para a palavra. Hebreus 12, 14. Aleluia. Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Às vezes os jovens hoje não têm paz uns com os outros. Às vezes eles têm a facilidade de se zangar. E briga com o irmão, machuca o outro irmão. Mas o que o Senhor está pedindo, justamente aí,
Justamente isso. Se para nós entrarmos no céu, precisamos estar com paz com todos, diante dos homens e diante de Deus. Porque a paz com Deus, a paz que eu vou ter com Deus, somente vem pelo arrependimento. E esse arrependimento tem que mudar o seu coração, ao ponto de você estar em paz com todas as pessoas, sem mágoa, sem dívida e sem qualquer inimizade. Tem que estar fora de cogitação. O momento é de nós apegarmos essa palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Agora nós andarmos nessa conduta que a Bíblia pede para nós se santificar. Santificarmos o nosso coração nesse tempo presente, povo abençoado. Santificarmos o nosso coração. Santificarmos a nossa conduta. Este é o chamado do jovem cristão. Este é o chamado da igreja. O chamado da igreja desse tempo presente. O mesmo chamado que ele fez para o povo de Israel, para a nação de Israel. E ele deu esse requisito e ele deu esse padrão em Levítico 19. Aleluia. Vamos comigo em Levítico 19. Em Levítico 19, no versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, pelas palavras do Senhor Jesus: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então o Senhor mostra aqui o padrão, o requisito de aproximação, de comunhão com o Senhor, aonde o poder concentra-se nessa santidade. E santidade significa o quê? Santidade significa a qualidade do que é santo. A qualidade do que é santo. O que é santidade? É separação das coisas que te contaminam, das coisas que podem te levar ao pecado, das coisas que te levam a pecar, das coisas que podem te arrastar para o inferno. Santidade é separação do mundo, total, total. Eu não visto as roupas imorais do mundo, eu não falo como o mundo, eu me comporto como uma pessoa santa. Santidade é algo consagrado para Deus. Você se consagra a sua vida para Deus. Você é separado por Deus. A sua conduta como jovem cristão é separado para o Senhor. E os jovens que o Senhor leva para a eternidade são jovens santos. Eles são separados deste mundo imoral. Eles são bem-aventurados. Santo significa bom, uma pessoa boa. Bem-aventurado. Uma pessoa respeitosa, porque uma pessoa santa é uma pessoa respeitosa. Um exemplo disso é quando uma pessoa, digamos, eu vou usar um exemplo de uma mulher, que ela é bem vestida, santa, comportada. E quando ela passa diante de pessoas, de homens que são do mundo, os homens temem, abaixam a cabeça, não tira piada, não tira sarro. E às vezes até eles desviam o olhar para não ver a conduta dessa jovem que está vestida. Por causa da santidade, o poder de Deus que está sobre ela. Porque o poder se concentra numa pessoa que veste de santidade. Ou seja, ela é uma pessoa respeitada. Uma pessoa venerada. Uma pessoa casta e piedosa. Aleluia! Porque se ela tivesse vestida numas roupas imorais, os homens automaticamente tirariam piada, tirariam sarro. Mas não é. É uma pessoa respeitada por causa do resplendor de suas vestes físicas,
mas no espiritual tem um peso muito grande. Um peso muito grande. Porque é luz. E a luz dissipa as trevas. Aleluia! E você, jovem, é chamado por essa santidade, para esta santidade, dessa ordenança que Deus mandou, deu uma ordem, deixou um padrão, um requisito, chamado santidade, em que a igreja tem que andar na santidade para ela ver o Senhor, e se ela quiser ver o Senhor, tem que ser santa. Ou seja, separada. Ou seja, na qualidade de uma pessoa que é santa. Aleluia, povo abençoado. Este chamado não ficou com o povo de Israel. Esse chamado agora veio para a igreja. Aleluia. Então vamos lá em 1 Pedro 1,15. Hebreus. Não é 1 Pedro. Vamos em 1 Pedro 1. Segunda Pedro, povo abençoado. O Evangelho de São Pedro. Segunda Epístola Universal do Apóstolo São Pedro. Eu estou usando a versão de 1965. Do João Ferreira de Almeida. 1 Pedro 1,15. Não, 1 Pedro 1,15. Estou lendo a outra escritura. Como filhos obedientes. Como 1 Pedro, vamos ler no 14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Em toda vossa maneira de viver. Aqui é um versículo muito chave. Em toda vossa maneira de viver, sejam santos. No versículo 16. Porquanto escrito que nós lemos lá em Levítico 19, nas leis levíticas do sacerdote, que nós olhamos lá, em que aqui em 1 Pedro 1, 15, 16 vai dizer isto. Sede santos, porque eu sou santo. Aqui está, povo abençoado, o padrão. O padrão para o jovem. A conduta do jovem. A conduta santa e a conduta irrepreensível. É aqui que está o grande mandamento. A veste padrão para entrar no céu. Somente aqui, povo abençoado. Apóstolo Pedro deixou esse comando. Deixou essa escritura. Para nós sermos santos. Porque como filhos obedientes. Como Deus te adotou como filho. E pela obediência de filho, agora você tem que se vestir de santidade. Não obedecendo mais às concupiscências da carne. Não praticando mais os desejos da sua carne. Os desejos de pecado sexual, os desejos impuros. Que antes você praticava na ignorância, mas agora você é consciente de sua salvação. E você precisa construir agora nesta separação. Em você se separar constantemente daquilo que te leva a contaminar. Sede santos como ele é
santo. A sua vida, a sua conduta, sua maneira de viver tem que estar neste centro, central, vestindo-se de santidade. Aleluia, povo abençoado. O seu estilo de vida tem que ser separado. Não pode estar com nenhum resquício de sujeira. É separação. E uma separação muito profunda. É muito profunda. Não pode ser uma separação superficial. É uma separação muito profunda. Ao ponto de você, jovem, tem que ser muito radical em sua vida cristã. De você cortar aquilo que te leva a pecar pela raiz. Quantas horas você passa no TikTok assistindo vídeos? Em vez de você cortar pela raiz ali, cortar pela raiz de vídeos que não te edificam, vídeos que só te poluem, e você corta pela raiz e começa a ler a palavra no seu quarto, sozinho e buscando a Deus. Isso é separação. Isso é radical. Você fez algo maravilhoso de sair deste mundo e se concentrar no Senhor. Porque eu era um jovem, povo abençoado, e gostava muito das coisas deste mundo. Gostava muito da cachaça, do pecado sexual, do tererê, das coisas deste lugar. Ao ponto em que Deus trouxe luz e eu renunciei. Pelo poder do Espírito Santo é que me sustentou. Trouxe poder para resistir. E uma vez que eu resisti, o diabo fugiu. E o diabo só foge da sua vida se você andar em santidade e resistir. Resista pelo Senhor. Aleluia. Então vamos lá, povo abençoado. Vamos para Provérbios. Provérbios 1. Vamos em Provérbios 1. Provérbios 1:15. Provérbios 1:4. Vamos ler todo. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência, para receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom senso. Para entender os provérbios e sua interpretação, como também as palavras do sábio e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe. Essa é a instrução que está vindo daqui, povo abençoado. Essa é a instrução que vem, meus amados irmãos jovens. Essa é a instrução que vem daqui. De você ser santo. De você abraçar a doutrina da santidade. A doutrina da separação. Você precisa conhecer esta sabedoria. A sabedoria que vem do princípio do temor. O temor de Deus tem que te empurrar a praticar a justiça, a santidade. Para os jovens, eles precisam, aqui no versículo 4, para os jovens, eles precisam ter o conhecimento e o bom senso. Porque hoje nós vemos uma geração de jovens que não tem bom senso. Uma geração de jovens guiados pelos desejos. Guiados pela loucura dos seus atos. Nós vemos jovem hoje desobediente aos pais, que não obedece à doutrina da mãe nem do pai. E nós sabemos que até a mãe e o pai hoje não tem doutrina nenhuma, não tem ensinamento nenhum. Que hoje os nossos pais desse tempo presente não quer pegar mais responsabilidade. E entrega essa responsabilidade
aos filhos entregando celular, entregando celular, satisfazendo os desejos dos filhos, não querem pegar a responsabilidade de repreender, de ensinar, de instruir no caminho bom do Senhor, não querem. Entrega ao mundo, entrega às escolas. E isso fez, povo abençoado, que os nossos jovens desse tempo presente fosse desmanchado pelo pecado, fosse totalmente corrompidos, desobedientes. E é por isso que a porta do arrependimento está aberta, para que, se você receber uma educação que foi suja, corrompida, cheia de imagens gravadas de pornografia, se atolou a um nível muito alto. Se você se encontra nessa situação, entra por essa porta de transformação física e espiritual ao mesmo tempo com o Senhor Jesus. Acredita no poder do Senhor Jesus, que Ele pode te transformar. Ele pode te ajudar para você fazer a diferença e instruir as jovens que estão na mesma situação. O Ministério da Nuvem, o Ministério de Arrependimento e Santidade Internacional, está aqui para acolher, povo abençoado. Você que é jovem está aqui para te acolher, para te ensinar e para te instruir. Temos aqui um Ministério de Jovens, liderado pelo Bispo Rafael Liscano, que está aqui pronto para te ajudar, pronto para te instruir, pronto para te discipular. Aleluia, povo abençoado. E sabemos que a nossa geração é totalmente rebelde, principalmente os jovens, em um nível muito alto. Um nível muito alto e absurdo. E isso foi ensinado desde criança. Desde criança até aqui, tudo isso foi ensinado. Mas Deus quer te desprogramar do que foi te ensinado e quer te programar para uma outra realidade. Para ser um cidadão do céu. Para ser um habitante do céu. E para ser habitante do céu é separação das coisas deste lugar. Aleluia! Separação do mundo. O jovem hoje precisa andar numa conduta agora irrepreensível e santa, para ser diferente dos jovens desta geração, para ser diferente, para ser uma pessoa totalmente luz para os jovens que estão nas trevas. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Então vamos para a 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses 5. Vamos em 1 Tessalonicenses 5. Primeira Tessalonicenses 5. No versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande versículo que nos mostra, povo abençoado, uma luz para os nossos corações. Que Deus, que a santidade é Deus que dá. A santidade é que Deus dá para o homem. A santidade é Deus dando para o homem. É Deus trazendo de volta as vestes. E essas vestes foram compradas, povo abençoado. Comprada. Você, jovem que está me assistindo, essas vestes que você tem o privilégio de vestir, se você quiser entrar no céu, é necessário você vestir elas. É obrigatório você vestir elas.
Se você quiser entrar no céu, saiba que essa santidade, ela foi comprada lá na cruz do Calvário. E elas foram dadas para ti, dadas para você. Então ele vai te santificar. Se você der lugar no seu coração e ser humilde a acatar as instruções do Senhor, a obedecer as instruções e os comandos do Senhor. E esses comandos, essas instruções do Senhor, ele vem por meio de quem? Por meio do pastor. E o pastor dará essas instruções para ti, para que você seja instruído no caminho de santidade. E o Espírito Santo vai te revelar cada vez mais a santidade de Jesus. A santidade de Jesus, revelando cada vez mais a santidade de Jesus em sua vida. Aleluia, povo abençoado. Para que o seu espírito, a sua alma e o seu corpo estejam santificados, conservados. E essa conservação conserva os três componentes: a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. 3 vezes santo. E claro, povo abençoado, a tua alma, ela necessita ser santa. Ela necessita ser preenchida de luz. Uma alma santa, ela é uma alma conservada. A gente tem que dar lugar ao nosso coração, ao ponto em que o Espírito Santo, o Espírito regenerador, regenera a nossa alma, regenera o nosso espírito, regenera o nosso corpo, ao ponto de ele completar a obra final no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia, povo abençoado. Porque o Senhor Jesus disse em que Hebreus, em 1 Tessalonicenses está nos dizendo que ele vai nos santificar em tudo. O Espírito Santo nos irá trazer essa santificação em tudo, povo abençoado. Nos conservando até o dia do Senhor Jesus. O dia do Senhor Jesus é o arrebatamento. O arrebatamento da igreja, da qual a Bíblia toda foi escrita para este dia. As instruções, os testemunhos que ela apresenta, em que ela apresenta para nós esses testemunhos, as instruções que essas instruções são dadas, tudo isso é para este dia. Esse dia aonde os mortos ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados. Marcará o fim de um período de misericórdia e de graça, em que você, jovem, hoje é convocado, chamado para esta maravilhosa graça e para esta maravilhosa luz. Ao ponto de agora você andar nessa novidade de vida, conservando a sua alma, conservando o seu espírito e o seu coração. Aleluia. Espírito, alma e corpo, povo abençoado. E claro, povo abençoado, sendo irrepreensíveis. Qual é o significado de irrepreensível? O que significa a palavra de ser repreensível? O que é ser um jovem andando numa conduta irrepreensível? Irrepreensível é algo em que uma repreensão não se aplica. Você não leva repreensão, porque não tem como te repreender. Você é uma pessoa irrepreensível, que não leva repreensão. Porque se você estiver no pecado, aí você é passível de repreender. Eu tenho que te repreender. Se você está no pecado, se você está na mentira, se você gosta do pecado sexual, se você gosta de assistir novela, se você gosta das coisas do mundo e se delicia as coisas do mundo,
então você é passível de repreensão. Eu tenho que te repreender. Eu tenho que te ensinar ao caminho do Senhor, ao caminho estreito, que é um caminho de renunciar a tudo isso, por amor a Jesus. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Mas irrepreensível é justamente isso. É que eu não tenho como te repreender, porque você é uma pessoa correta, uma pessoa irrepreensível, uma pessoa que ela é perfeita. Perfeita. Claro que nós não somos perfeitos, povo abençoado, diante do Senhor. Mas é como o nosso coração não nos acusar. Mas eu tenho erro, mas o meu coração aponta que eu não tenho nada. Só o Senhor para me revelar cada vez mais neste aperfeiçoamento, a perfeição. Mas enquanto o meu coração não me acusa, não me denuncia e as pessoas não me repreendem, então eu estou andando numa perfeição. Sem mácula. Irrepreensível é sem mácula. Ele não tem mancha. Ele não tem pecado. É uma pessoa que ela significa repreensível, uma pessoa completa. Totalmente completa. Um tipo ideal. Sem mancha. Uma pessoa que ela é irrepreensível, uma pessoa que ela não tem infâmia. Ela não tem estigma. É esta conduta irrepreensível que este jovem tem que trilhar por meio dessa irrepreensibilidade, para eles ser cidadãos do céu, em que ele começa a ganhar a imortalidade dele aqui em vida. Quando ele começa a andar em santidade, quando ele começa a andar em irrepreensibilidade, é uma pessoa que ela já começa a ser imortal, ser cidadã do céu, ao ponto, um nível muito alto, para ser arrebatado. Então, povo abençoado, vamos caminhando. Em 1 Tessalonicenses 2. Em 1 Tessalonicenses 2, no versículo 10, que diz assim: Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nós houvemos para convosco os que creste. Agora que você está crendo, está acreditando no Evangelho da transformação, o Evangelho da cruz e do sangue. Se você está crendo, agora a palavra ela tem que te transformar, ao ponto de você andar nas características de ser santo, de ser irrepreensível, aleluia, povo abençoado, e de ser justo. É a prática. Aleluia, povo abençoado. Se nós somos testemunhas de Cristo, temos que parecer como Ele. E Jesus era uma pessoa irrepreensível. Jesus era uma pessoa justa. Jesus era uma pessoa santa. Nós, como testemunha fiel de Jesus Cristo, agora nós temos que andar, se portar na nossa maneira de viver, no nosso estilo de vida, desta maneira: santa, justa e irrepreensível. Aleluia, povo abençoado. Glória a Jesus. Este, povo abençoado, é o padrão para entrar no céu. A santidade, a irrepreensibilidade. Este é o padrão para entrar no céu. Tem que ser uma forma, povo abençoado, excelente. A única coisa que pode derrubar a nossa salvação é o pecado. É o pecado. E essa santidade, povo abençoado, é aonde você vai encontrar verdadeiramente o Senhor. É aonde
você vai ver que dentro do seu coração está cada vez mais iluminado, cheio de pureza, neste processo da cruz e do sangue, do qual este sacrifício perfeito, irrepreensível, este sacrifício do Senhor Jesus, da qual ele foi espancado, dele foi esbofeteado, mas de todo aquele sacrifício, de toda aquela humilhação na cruz, ele comprou um caminho. Este caminho é apertado, este caminho é estreito e esse caminho é de santidade, como está escrito em Isaías 35:8. Que um caminho de santidade em que nenhum animal impuro, nenhuma prostituição, nenhuma cobiça, nem os desejos da carne, nem nada dessa terra vai te atrapalhar, vai entrar por este caminho. Porque se as pessoas andar neste caminho, no pecado, não vai conseguir andar nele. Porque eles não vão suportar a santidade de Deus. Não suporta, povo abençoado. Não suporta. E você, jovem, está sendo chamado para andar neste caminho. Se você quiser encontrar Deus. Agora, mesmo que você é jovem cristão, você é convocado para andar em santidade. Porque você sentar numa igreja não vai fazer você entrar no céu. Você andar junto com grupos, não, isso não é o suficiente para você entrar no céu. Você precisa entrar numa comunhão que vem por meio da santidade. Provérbios 11, vamos em Provérbios 11. Provérbios 11, no versículo 20. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Imagine só, você ser deleite do Senhor por estar vestindo de santidade, por estar amando a santidade, por estar tendo comunhão com o Senhor por causa da santidade. O quanto que é um privilégio de ser deleites do Senhor, de andar nessa perfeição. O que é perfeição? Perfeição é algo que não tem nada de impureza, é perfeito. E essa perfeição, quando você tem uma santidade perfeita aos seus caminhos, e claro, povo abençoado, humildade. Uma santidade com humildade. Você tem que ser santo aqui, andando numa conduta santa e irrepreensível, mas também uma conduta humilde. Humilde, povo abençoado. Porque a santidade, ela tem o poder de também te orgulhar, de te elevar. Porque a santidade, ela é um processo. Ela começa no nível baixo. E você vai praticando, e ela vai aumentando. E cada vez que ela aumenta, você vai se distanciar e se diferenciar das pessoas do mundo. Ao ponto de você estar no nível alto e as pessoas do mundo estar ali no nível de pecado, no nível distante de Deus. E isso eleva o teu orgulho ao ponto de você se cegar. De se cegar. Em que você vai achar que está sendo salvo. E que isso pode ser o dia em que você vai cair. Deus quer que a gente ande numa santidade, que a gente praticamos ela, e aumentando o nosso nível, mas nunca esquecendo do valor da humildade.
Porque se esquecer da humildade é a queda. O orgulho aparece. E que isso, povo abençoado, pode ser uma tragédia. Em que isso Deus pode te abandonar. Porque Deus resiste aos orgulhosos. Abate os orgulhosos. É por isso que a humildade, quando a pessoa ela é mais santa, ela tem que ser a mais humilde. Quando a pessoa ela é repreensível, ela tem que ser a mais humilde. O Senhor Jesus, ele era santo e irrepreensível, mas também ele era o mais humilde. Cada vez mais que eu cresço nos princípios, o padrão, o requisito do Senhor, eu tenho que ser o mais humilde. Eu tenho que considerar ninguém. É uma conduta santa, em que você tem que ser mais humilde. Aleluia, povo abençoado. Então, são o seu deleite. Jovens cristãos que estão me assistindo, você tem que ser o deleite do Senhor. Você tem que ser algo do Senhor, joia preciosa. A santidade Deus te dá. E Ele te santifica. Basta nós abrir o nosso coração. Em Salmo 18, vamos em Salmo 18. Em Salmo 18. Salmo 18, no versículo 23. Salmo 18, no versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Aleluia, povo abençoado. No versículo 25. No versículo 23, vamos ler novamente. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos, perante os seus olhos. Com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Em outras traduções está irrepreensível, mas aqui está sincero. Significa que a pessoa que anda numa conduta irrepreensível, ela é uma pessoa sincera. Ela é uma pessoa benigna. E se você anda numa conduta irrepreensível, ele te mostrará irrepreensível. Se você é fiel, ele te mostrará fiel, como está escrito em Salmos. E você tem que guardar, ou seja, você tem que se separar, ao ponto de você não praticar mais o pecado. Porque a prática do pecado, Deus te distancia de ti. A prática do pecado é aonde o meu bom senso acusa e sabe e tem consciência do pecado, em que a mentira eu não tenho que praticar ela, em que o pecado sexual eu não tenho que praticar ele. E isso eu tenho que me afastar. Somos pecadores. Vamos pecar todo dia. Mas há dois tipos de pecado. E o pecado mais perigoso é o pecado consciente. Mas os inconscientes, esses nós temos que nos arrepender. Esses não vão pecar sempre. O grande perigo, povo abençoado,
da sua conduta santa, da sua conduta jovem, você que está me assistindo, o grande perigo da sua santidade, o grande perigo que pode destruir a sua salvação é o pecado. E justamente os pecados pequenos, porque o que vai derrubar uma pessoa santa e irrepreensível não são os pecados grandes, porque os pecados grandes ela já superou. No momento em que ela recebeu Cristo e no momento que agora ela anda no processo se afastando dos pecados maiores. Mas no processo os pecados maiores vão desaparecendo e vai surgindo os pecados pequenos. E é este pecado pequeno, povo abençoado, que pode derrubar a salvação e que pode derrubar um jovem justo, um jovem santo e irrepreensível. São aquilo que está no nosso coração. Aquilo em que nós demos lugar ao nosso coração pode nos derrubar. E eu vou falar de um jovem e que ele era muito rico na Bíblia. Em Mateus 19. Vamos comigo em Mateus 19. Vamos lá. Mateus 19, no versículo 17. No versículo 17. No 16. E eis que aproximando-se dele um mancebo, um jovem, né? Em outras traduções, aqui está mancebo. Disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O que eu farei para conseguir a vida eterna? Foi justamente isso, pô, abençoado. Essas instruções aqui. A santidade, a irrepreensibilidade, o caráter santo, o caráter justo. Aleluia. E ele disse-lhe: Por que me chamas de bom? Não há bom senão um que é só um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Obedece os mandamentos do Senhor. Disse ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha só, povo abençoado. O esquecimento da humildade ao ponto dele ser ousado em falar isso para o Senhor. Porque se fosse outro jovem, se fosse outra pessoa, que se ele andasse verdadeiramente nos caminhos santos e que ele andou e que ele era uma pessoa santa, povo abençoado. Esse jovem era uma pessoa perfeita. Esse jovem era irrepreensível. Porque ele obedeceu tudo isso. Quando você obedece uma lei do Senhor, um mandamento do Senhor, você é santo, você é justo, você é irrepreensível. Mas quando você desobedece, quando você peca, você já é injusto. Você não é uma pessoa santa. Você é infiel a Deus. Mas este jovem obedeceu, guardou tudo. Ele era um jovem perfeito. Mas o problema deste jovem foi justamente isso. Vamos continuar. Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, mais perfeito, e que ele era perfeito, mas se ele quer ser perfeito mais ainda, vai, vende tudo, o que tu tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aleluia! Então este era o grande problema que estava dentro do seu coração, povo abençoado. Dentro do seu coração. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades.
É isso que pode derrubar o jovem, povo abençoado. É isso que pode derrubar a salvação de um justo. São as pequenas coisas que estão no coração. Ele amava muito o dinheiro. Ele vivia numa salvação misturada. Ele era perfeito aos caminhos do Senhor. Quase perfeito. Porque ele guardou os requisitos do Senhor. Ele teve uma conduta irrepreensível. Ele andou numa conduta santa. Mas o pecado destruiu ele. Deixou de fora da eternidade. Você, jovem, que quer andar numa conduta santa e irrepreensível, você precisa verificar e fazer uma auditoria muito séria no seu coração. O seu amor tem que estar em Jesus. A sua entrega tem que estar em Jesus. Tudo que você faz tem que estar em Jesus. As suas atitudes, os seus comportamentos têm que estar em Jesus. Comece a sondar o seu coração, pedir a Deus sondar o seu coração, esquadrinhar muito bem o seu coração. Porque vamos olhar em Mateus 6:21. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. O coração desse jovem estava nas suas riquezas. Não estava em Deus. O dia único e especial que está se aproximando aí. O dia do arrebatamento. O dia do transladados vivos. Jesus nos advertiu ao ponto de dizer isto: não se turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração, não deixe o seu coração aflito, proteja o seu coração, reveste-se da couraça da justiça, comece a ter um coração santo, um coração humilde, um coração irrepreensível. Porque o seu coração, se você tiver algo, uma mancha dentro dele, você pode acabar tropeçando. Você pode acabar no fogo do inferno como esse jovem terminou. Uma pessoa irrepreensível, você tem que olhar para si e fazer auditoria, povo abençoado. Uma pessoa irrepreensível é uma pessoa excelente. Uma pessoa que não tem mancha, não tem mácula. Se você quiser ser uma pessoa irrepreensível, basta você obedecer o Senhor. Comece a obedecer o Senhor. E comece a se arrepender profundamente. Uma hora crítica como a nossa, numa geração de jovens rebeldes, de jovens que gostam do pecado sexual, gostam da idolatria, gostam de se atolar no mundo. Você, jovem, que Deus te escolheu, você, jovem cristão, você que está me ouvindo, você tem que fazer a diferença. Você tem que praticar a justiça. E automaticamente, quando você pratica a justiça, o mundo já distancia de ti. É o momento de ter essa qualidade, de ser santo, de ser excelente e de ser respeitado, venerável. Ou seja, separado. Aleluia. Então eu termino essa ministração. A conduta santa e irrepreensível do jovem cristão é essa. Em que ele tem que obedecer ao Senhor, em que ele tem que ser santo como o Senhor é santo.
em que se ele começar a praticar a justiça, ele é nascido de Deus. Amém? Quero finalizar essa ministração. Foi uma bela ministração, curta, mas eu queria trazer esse grande ensinamento para o abençoado. Porque só vai entrar no céu somente com esses caráteres. E com bagagens no nosso coração não vai entrar. Com pecado em nossa vida não vai entrar. Sem a santidade, sem a conduta santa e irrepreensível, será impossível de ver a Deus. Como está escrito em Hebreus 12:14, sem a santidade, nem eu, nem você, nem esse Brasil, nem todas as nações não verá a Deus se não buscar a santidade. Que Deus abençoe a todos. Eu quero que todos aqueles que têm a necessidade de receber Cristo, então repita essas palavras depois de mim e diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Hoje eu entendi que eu não sou santo e eu quero entrar, meu Pai, no caminho da pureza. Hoje eu te recebi, Senhor, como meu dono e meu Senhor e meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e do Cordeiro. Envie o seu sangue, meu Pai, para me purificar. Eu me arrependo das loucuras e da quantidade de pecado, das sujeiras que eu já entrei e me atolei. E hoje, Senhor, eu quero passar no processo da cruz e do sangue. E hoje, Senhor, eu recebi o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. E hoje eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Amém! Então procure aí, povo abençoado, o meu número de telefone 63 9126 4140. Se precisar de um conselho, de uma ajuda espiritual, de uma palavra, de uma ministração ou de mesmo de uma célula, escreva aí o meu telefone. Que Deus abençoe a todos no mais poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Quero louvar o hino, povo abençoado, para nós finalizarmos. O hino Romanos 11. Eu gosto muito de louvar Romanos 11. Eu amo muito. Vamos louvar Romanos 11. Romanos 11:33. Hino de adoração. A profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja glória e para sempre. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Por quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas.
A Ele seja glória e para sempre. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Aleluia, povo abençoado. Que Deus abençoe a todos. No mais poderoso nome de Jesus. Muito obrigado. Shalom, shalom. A paz do Senhor. A conduta santa e irrepreensível do jovem cristão. Você que é jovem precisa andar nesta conduta em que até mesmo nós, todos nós, precisamos andar numa conduta santa e irrepreensível. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos ajude. Não é fácil, não é fácil, porque a santidade é um nível muito alto, mas Deus prometeu que vai completar a obra em nós. Se nós formos fiéis e obedientes, Ele vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Vai nos santificar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo para aquele dia. Que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom.